Fala, gurizada! Esses últimos segundos, quando a vinheta está no ar, que a gente vem falando durante uns 5 minutos antes do programa, nos bastidores a gente está conversando, mas nos últimos segundos todo mundo se cala quando a vinheta entra no ar. Sim, a gente está com medo de sair alguma coisa no ar que não deveria. Para quem não sabe, nesses 5 minutos que antecedem o programa, nós estamos falando mal de colega. Mas tem uma coisa engraçada que acontece, que depois que eu vou ver o programa, quando ele já está gravado na internet, aparece sempre esse alguém de fundo dando... Estamos no ar, Benfica. No ar, Vinheta, Benfica. Tá pronto, Benfica. Parece... Lembra do programa do Silvio Santos, que tinha aquele cara lá, o diretor, o Renato? Renato, o que eu faço? Entrava o Renato. Tudo ok, Silvio. Pode entrar no ar, Silvio. É mais ou menos isso aí que acontece no programa. Mas virou uma marca do programa agora, né, ô Maiká? Não tem como tirar mais. Tem a voz do além, né? Fazer o quê? Acontece. É. Hoje de quem era a voz do além? Hoje era a minha mesmo. Ah, era a tua. Hoje eu tô não é sempre a tua. Não é pra ser a minha, né, na verdade. Mas hoje é. Hoje sou eu também. Tu reduziu o pessoal do Bairrista, é por isso? Tu tá produzindo o programa agora também? Não, fazendo cortes? Não, é que a gente ataca em várias frentes, né? Então tem uma parte O Bairrista não estava preparado para suportar este momento? Não tinha um estofo para garantir a manutenção do teu grupo de profissionais? Tu tá tendo que demitir pessoas, é isso? Não tinha estofo, sim. O cerol vai passar. Não, é que a gente tá numa... Nós também fazemos... Até vou deixar aqui já, né? Quem precisar de transmissão ao vivo e uma série de coisas a gente faz. E hoje a gente ajuda na transmissão do Tá na Mesa lá da Federação, toda quarta-feira, né? Então aí uma parte do equipamento vai para lá, do pessoal vai para lá. Toda quarta a gente se divide. Como é que é o discurso lá? É progressista ou conservador? Olha, Silvio, geralmente é mais conservador, né? Mas aí... tu dá lá aqueles discursos que tu dá no Twitter, tu dá lá pra eles também ou não? Não independe da gente, né? Não é uma coisa que... A gente só atua nos bastidores, só na transmissão. Lá eles não abrem espaço pro Maiká. Não, lá é só quem tem dinheiro. É? Então é tudo contigo, Kleber. Lá é só quem tem dinheiro. Não. Eu estava lendo uma declaração, já que a gente estava falando a respeito de progressismo e posições um pouquinho mais conservadoras. Mais um que desceu do muro não, né? Mas que se diz arrependido, Lia Luft. A Lia Luft disse que está muito decepcionada com o governo do Bolsonaro. Eu acompanhei a Jorge aqui na tese de mestrado dela, aliás, de doutorado, e uma das missões minha era ler as colunas da Lia Luft na Veja, e uma coluna, assim, inicialmente muito superficial, né? E toda hora ela falava embarco, anal petista, anal do governo, está sem comandante. Parecia assim um boletim da Marinha, o comentário da Lia Luft, né? E ela é mais uma que se diz arrependida. E como a gente perde tempo, né? Ouvindo pessoas assim, que não acrescentam muita coisa. O Bairrista, esses dias, fez uma lista de filmes que você não pode olhar, porque você não pode assistir, porque você vai perder tempo. Eu acho que também tinha que colocar essa lista em relação a algumas pessoas. O Lobão fica dando discurso agora. O Lobão é patético, né? A Lia Luft, agora ela percebeu que o Bolsonaro não era uma boa opção. Olha, pelo amor de Deus, tem cada coisa... Mas tu sabe, Kleber, o que acontece? Vou fazer uma autocrítica aqui. O problema do Brasil é que e o Rio Grande do Sul vive isso talvez com mais força ainda, mas o Brasil viveu isso nos últimos anos, é que se vota pela ruptura. Não se vota por uma convicção, se vota por ruptura do que vem anteriormente. E vai acontecer de novo. Eu vou dizer para vocês, eu já disse esses dias aí, e repito, eu votei no Bolsonaro e me arrependo até o último fio de cabelo. Por que eu me arrependo? Porque eu talvez não tenha, como a maioria do povo brasileiro quando votou, estabelecido que tipo de esperança de conduta eu tinha naquele cara que se votava para quebrar uma era que era uma era muito ruim para o país. Então só se pensou na ruptura. Não se elegeu um governante, se elegeu um justiceiro. É isso que se fez. Se elegeu um cara que levantou a voz... Mas se fosse a primeira vez, eu até entenderia, mas já teve o Collor que veio com essa mesma campanha, daqui para frente eu mato no peito e dou as cartas, não é bem assim, né? E outra coisa, a gente dá muito espaço para pessoas que não têm muito o que acrescentar. A Zero Hora, por exemplo, além da Lia Luft como colunista, tem o Constantino, e eu acho que isso aí, mais do que o envelhecimento da própria mídia, é que faz com que as pessoas abandonem
os veículos tradicionais, porque não acrescentam conteúdo, não traz nada de pensamento novo, de algo que vale a pena se discutir. Aí é que tá, Kleber. O que acontece? Eu até sou a favor do jornalismo que se posiciona. Acho que as pessoas têm que ter cara e têm que ter lado e têm que dizer para as pessoas que lado estão. Só que tu cita agora algumas pessoas, você citou o Constantino. O Constantino esses dias deu um discurso a favor da rachadinha. O Constantino esses dias deu um discurso passando pano em cima de rachadinha, digo, de político que reparte salário de funcionário com ele, que pega a beira de salário de funcionário, como uma conduta normal e corriqueira e que não deve ser tratada como está sendo tratada. Então, o que acontece? Tu tem daqui a pouco, nestes que assumiram um lado político, uma conduta parecida com aquilo que a gente mais critica no Brasil, que é o extremismo burro. É tu assumir um lado e este lado nunca vai fazer nada errado. Esse é o grande problema. Isso é o grande problema que acontece com estes, com grande parte os que se posicionam na mídia também. Baldasso, eu tenho uma pergunta a fazer para ti. Porque tu disseste que votasse no Bolsonaro e agora está arrependido. Tu te identificava com aquele discurso? Não. Eu achava que era a única possibilidade de ruptura, que era o único que conseguiria acabar com o que vinha acontecendo no Brasil, com o lulopetismo, como a gente designava na época, que eu continuo achando execrável, como acho também execrável agora tudo que o Bolsonaro está fazendo. Mas era a única possibilidade forte de ruptura. Nenhum outro tinha a chance de romper aquilo naquele momento. Eu não estou justificando, eu não estou justificando o meu voto. Eu errei, como a maioria do povo brasileiro errou. Eu estou explicando o meu voto. Perfeito. Tu entendias, então, porque tu entendias que era necessária a ruptura, que aquele era o discurso correto para terminar com a ruptura? Não, eu não entendia isso. Para fazer, aliás, a ruptura? Esse é o discurso. Esse é o discurso que vai determinar essa ruptura. Não, isso não chegou a ser avaliado, nem por mim, nem pela maior parte do povo brasileiro, porque o discurso sempre foi muito vazio. O discurso sempre partiu de coisas extremas e sem muito sentido. O que se viu ali era a única possibilidade em figura. Uma figura que apareceu como uma possibilidade forte de quebrar o que era o establishment brasileiro na política nos últimos 16 anos. Se votou numa figura, Benfica. Essa é a verdade. Tu votou numa figura, tu ouvia o discurso e nunca passou pela tua cabeça que a ruptura talvez seja até pior, em função exatamente desse discurso que era colocado. Um discurso velho, conservador, um discurso preconceituoso, cara. Não vi isso. Não vi e a maior parte do povo brasileiro não viu. Com certeza. Se tivesse botado uma garrafa de Coca-Cola como candidato à presidência com chance de terminar com o que vinha acontecendo, teria se votado naquilo. E aí se erra, obviamente. Eu estou admitindo o erro. Eu errei ao votar no Bolsonaro. E a maioria do povo brasileiro errou também, porque nós temos uma administração catastrófica em postura, em condução, não só do processo da pandemia como um todo. Mas errei, porque eu, como a maioria do povo brasileiro, queria a ruptura do que vinha acontecendo no Brasil. Esse é um momento em que nós devemos estar sendo xingados extraordinariamente por uma parcela da nossa audiência. Hein, Júnior Maicá? Não sei, Silvio. Sinceramente, não sei, porque o nosso programa aqui ficou bem legal durante a pandemia, porque a gente também abre espaço para falar de outros assuntos, do futebol, das histórias do passado, histórias do rádio, do jornalismo. Eu acho importante também. Eu acho que quem está acompanhando esse programa durante a pandemia está entendendo o que a gente está dizendo. Acho que quem não nos abandonou lá em março continua fiel até agora. Eu acho, inclusive, que esse programa precisa de um espaço à noite. De repente, atualidades bairrista, alguma coisa assim. Sim, tu vem de novo com esse papo? Com mais... Se mexe não faz alguma coisa? Nós quatro... Eu até aceito trabalhar à noite, mas não quero redução de salário, tá? Nem aquele negócio de direito de imagem em 2021. Eu sou que nem os jogadores do Grêmio, eu não aceito redução de salário. Nós quatro, mais o Vitorino, a Roberta Coutra, um pessoal assim para trazer um contraponto aí. Né? Mas ali a Luft, que agora está do nosso lado. Isso, de repente alguém que... Temos que pegar várias figuras nós quatro aqui, vou dar uma sugestão aqui, Baldasso. Nós quatro aqui, mais alguém que não gosta de vacina, mais alguém que não gosta, que acha que a Terra é plana e mais alguém que combate o comunismo.
Aí Eu acho que tem várias fica legal. figuras que poderiam aparecer e compor o processo. Traz o Bibo Nunes, que é um deputado polêmico, sei lá, na imprensa também. Traz o Aveline da revista Gol, traz algumas figuras assim que possam acrescentar dentro do processo para que a gente escuta todos os assuntos, entendeu? Eu acho válido o contraponto, só que o contraponto tem que vir com a verdade. Não pode vir com mentira. O meu problema tem sido alguma coisa aconteceu com o Kleber Grabowska. Tá, mas é a verdade ou a tua verdade? Não, a verdade dos fatos. Que tragam fatos. Estou aqui para provocar. Eu acho o contraponto importante. Eu acho que o bom amigo não é aquele que diz o que a gente quer ouvir, né? Não, tu não acha contraponto importante porque tu está dizendo Eu acho que quem votou no Bolsonaro tem que ser cancelado das redes sociais. Por exemplo, tu me cancelaria porque eu votei no Bolsonaro. Tu não aceita? Eu não disse isso. Eu acho, inclusive, a tua postura muito válida e a postura da Lia Luft muito válida. O que eu não entendo é que pessoas inteligentes como Baldasso e Lia Luft caíram nesse conto ruim, que, né? Eu sempre disse aqui no programa, o meu problema não é com direita e esquerda, né? Eu só não vou cair nessa balela de combate ao comunismo, a forças armadas, enfim. Esse tipo de coisa me incomoda. Me incomoda ver um cara como o Baldasso ter votado num energúmeno, como o Bolsonaro, um cara que mal consegue falar. O Baldasso não podia ter votado nesse cara. Mas não é um erro só do Baldasso. Muita gente fez isso. Muita gente caiu nesse erro por uma série de fatores, entendeu? Teve gente que votou porque estava mal informada, teve gente que votou porque não queria, o que é o caso do Baldasso, que não queria que continuasse aquele governo, que tivesse uma ruptura. O Túlio Milman votou no Bolsonaro, o que tu acha? Nada. Votou no Boulos. Não votou, não. Votou no Boulos. Agora, o problema não é esse. O problema não é direita e esquerda. Tu tá falando sério? Não, piada, né? Óbvio. Mas o problema não é... A minha questão nunca foi direita e esquerda, assim. Eu acho que foi uma eleição fraca de candidatos, sim, né? De poucas opções. Agora... não tinha a ver com partido. O meu problema com o Bolsonaro é outro, entendeu? O Bolsonaro é um cara que elogiou a ditadura, um cara preconceituoso, um cara machista, um cara que passou 27 anos lá como deputado, nunca fez porcaria nenhuma. Assim. O Bolsonaro claramente não era a resposta para esse momento, que precisava, sim, de uma mudança. Tu sabe que tu falaste que... o que tu disseste dos candidatos fracos, era isso? Eu achei uma eleição muito fraca. A Alckmin, eu acho que a direita apresentou candidatos muito fracos. O Alckmin, Henrique Meirelles. E aí eu vou lembrar aquilo que eu lembrei recentemente aqui no programa, da primeira eleição em que alguns de nós votamos para a presidência da República. A eleição de 1989. Falar justamente isso, Silvio. Olha o naipe dos candidatos. Olha o naipe dos candidatos. Nós tínhamos Brizola, nós tínhamos Mário Covas, nós tínhamos Ulisses Guimarães. E daqui a pouco quem ganhou... Roberto Freire, o próprio Lula, que estava surgindo como uma novidade muito forte na política brasileira. Mas tinha o Maluf também, né? Não, mas isso sempre tem, rapaz. Eu só estou te dizendo o seguinte, olha as alternativas positivas que nós tínhamos. Né? Sim. Tinha o Maluf e tinha o Collor. Tinha o Maluf eu vou dizer uma coisa para vocês. E tem que abrir o espaço para o Maluf. Tinha o Collor e tem que abrir o espaço para o Collor. Só que o Collor ganhou. O Maiká falou, e vocês reiteram a casta ruim das últimas eleições, mas tem um cara que participou das últimas e que eu acho que neste momento ganhou muita força, que está conduzindo bem esse processo, colocado como um centro neste momento, como que é o que as pessoas acham que estão procurando e começam a procurar, que tem discurso forte e que, ao mesmo tempo, não está alinhado com nenhum dos dois lados por completo, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está ganhando muita força, está fazendo um trabalho muito forte em redes sociais, está aparecendo em tudo que é veículo de comunicação, tudo que é debate, live, em tudo que é lugar. As suas manifestações ganham força, porque ele é um cara eloquente, é um cara de boa oratória, ele é um frasista também, isso ganha força. Eu acho que pintou aí um favorito para ser o próximo presidente do Brasil. Baldasso, pelas minhas redes sociais, o Ciro Gomes é presidente do Brasil há 20 anos já. Infelizmente é uma bolha. Assim, foi a minha opção para a eleição do ano passado. Né? Eu não tinha intenção de votar no Haddad, por exemplo. Votei no segundo turno por uma questão... Né?
tá muito claro, vocês sabem por que eu votei, né? Porque eu não compactuo com o Bolsonaro, mas não era a minha intenção. Eu votei no Ciro, porque o Ciro, ao meu ponto de vista, era mais preparado. Ele tem alguns problemas, né? Enfim, ele é um cara, às vezes, um pouco um bronco. Ele é louco. Ele é meio biruta, né? Mas ele é um cara muito inteligente, um cara que já tem uma longa carreira em vida pública. Se o Ciro é louco, o que é o irmão dele? Só que assim, louco por louco, né? Eu voto no Ciro. Melhor votar no Ciro do que votar no cara que vai soltar foguete na Luciana Gimenez. Nós falamos há pouco do discurso do Bolsonaro. O Ciro, tu pode dizer o que tu quiser dele. Tu pode concordar ou não com as convicções, mas ele é um cara de conteúdo. Ele é um cara preparado. É o melhor conteúdo. É conteúdo brilhante. Tem outras questões realmente a se resolver no Ciro Gomes. O conteúdo é brilhante. Eu não sei como seria isso, evidentemente, na prática. Agora tu colocasse o Falcão como treinador, né? O Falcão como treinador tem um conteúdo brilhante, mas não, na prática... eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário, Silvio. Eu acho que o Ciro é o contrário do Falcão. Eu acho que na prática ele vai muito bem. O problema é quando ele fala, né? O Ciro acaba... E assim... A gente... Não, mas ele tem um conteúdo, ele tem um conhecimento, um conteúdo. Não, profundo. sim. Eu acho que o Ciro às vezes se desvia muito do entende? O problema são os rompantes. Eu acho que se o Ciro... Desequilíbrio. Desequilíbrio aparece de vez em quando, isso não é. Mas desequilíbrio por desequilíbrio, o presidente do Brasil soltava foguete na Rede TV, né? No programa da Luciana Gimenez. Mas ameaçou bater na Maria do Rosário. Já tá lá. Nós estamos olhando para frente. O perfil de um candidato. Tanto que o Baldassi falou em outras palavras, que daqui a pouco o Ciro Gomes é o grande potencial, digamos assim, para ganhar a próxima eleição do país. Mas tem um detalhe extremamente importante, ainda que as redes sociais tenham feito diferença e vão seguindo fazendo diferença, que é o eleitorado do Nordeste. Este eleitorado do Nordeste, especialmente o da periferia, e é um eleitorado muito grande, esse não tem, a rigor, contato com rede social, sabe? E este pode decidir uma eleição. Quer dizer, afora a questão das redes sociais, é como penetrar neste território, digamos, com todo respeito, absolutamente desinformado. Eu acho que a questão das redes sociais é muito bolha, né? Só que o problema, Silvio, também é o seguinte, eu acho que a gente tem um pensamento aqui que o Brasil é um país para frente, moderno. Primeiro que o Brasil é um grande desperdício, né? É isso que mais a gente lamenta, assim. O Brasil tinha tudo para ser um país fortíssimo na economia, enfim, tem muita coisa... Estável e governável. Estável e governável. E se a gente for parar para pensar, faz 7 anos, né? Desde os protestos de 2013, faz 7 anos que a gente não tem paz. Mudou o governo, teve eleição, teve impeachment. A gente segue empacado nisso. E aí entra na parte do negócio... Nós só tivemos paz desde o processo democrático aberto no Brasil em 2 momentos. No primeiro mandato do Lula e no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. No segundo do Fernando Henrique já não teve paz e no segundo do Lula não teve paz porque veio mensalão. Então, os únicos momentos de paz no Brasil é o primeiro mandato do Fernando Henrique e o primeiro mandato do Lula. Eu concordo. E o que a gente precisa agora, né? E o resquício dessa pandemia vai ser forte, vai ser uma coisa muito impactante na economia. E o Brasil já vem... Né? E a nuvem de gafanhoto. E ano após ano, passa ano, a gente está em crise política, escândalo de corrupção, moeda desvalorizando, economia parada. Alguém precisa estancar isso, entendeu? A gente precisa chegar num ponto onde alguém precisa apaziguar a situação toda, entendeu? E aí pode ser, sei lá, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, não sei quem vai ser, mas precisa surgir alguém que não tenha primeiro, que não tenha esqueleto no armário, né? Que não tenha problema de corrupção. Precisa surgir alguém assim. Agora a gente precisa parar de esperar um salvador da pátria também. A gente precisa parar de achar que vai chegar alguém. Ficou 27 anos lá, nunca roubou. Primeiro, pessoas votaram no Capitão Nascimento. As pessoas votaram no Capitão Nascimento. Capitão Nascimento surge num filme no Brasil há alguns anos e se torna um herói nacional por ser extremista, violento,
sem diálogo e resolver a situação na bala. Foi por isso. O Bolsonaro era o Capitão Nascimento. Foi por isso que se votou no Bolsonaro. Pois é, mas qual é a próxima figura que vai surgir, né? Luciano Huck! Não, tem o João Dória, né? O João Dória tem essa... Não, o João Dória... Tá fazendo o trabalho dele em São Paulo. São Paulo também é um local importante, né? E, bem ou mal, o João Dória acabou rompendo com o Bolsonaro aí na questão, principalmente da pandemia, né? Seguiram caminhos diferentes. E isso vai ser... A gente ainda tá no processo, né, Silvio? Nós ainda estamos passando por isso. Claro, Quando passar a pandemia, vai ter uma análise também. Quando passar isso, a gente vai olhar para trás e vai analisar o que aconteceu. Ele rompeu de forma estratégica e oportunista. Ele sentiu que ali tinha um caminho, se ele rompesse, já prevendo a eleição de 2022. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje eu estava falando com alguém e colocando uma conclusão que eu já tenho, já há muito tempo, que você seguramente tem. Nós cidadãos, somos tratados nesse processo, nesse movimento político brasileiro como imbecis. Absolutos imbecis. Não, fica... O discurso vai convencer. E aí vem discursos, cara. O discurso do advogado da família Bolsonaro em relação ao Queiroz. Eles colocam... Aquilo é um discurso de político, ainda que ele não seja político, mas nós estamos acostumados a estes discursos, que são historicamente colocados num momento de extrema pressão e num momento que é ruim para ele, político. Aí ele vem com esse tipo de discurso imaginando o seguinte, os imbecis lá no outro lado vão concordar comigo. E dele discurso para o imbecil. Benfica. Temos que deixar de ser imbecis. Nós temos um marco nos últimos dias emblemático, uma figura assim, muito bem desenhada de tudo isso que tu está dizendo, que foi o ex-ministro da Educação, o Weintraub, lá, que sai do Brasil e aparece a imagem dele fazendo banana, deixando o país, rememorando a grande imagem de Reginaldo Faria no último capítulo da novela Vale Tudo, quando ele faz de tudo, é corrupto, faz tudo errado, e quando está deixando o país, ele no helicóptero ou no avião, faz o sinal de banana para o povo brasileiro. É isso aí, cara. É isso aí, é exatamente isso. É a banana do político para o povo brasileiro. Do tipo, não importa o que eu diga, não importa o que eu fale, não importa o que eu faça, eu vou sair melhor do que vocês dessa. E é isso que sempre acontece. Seu Zé Mané. E de uma forma irregular, né? O principal mas parece problema que ele vai é ter esse. que voltar agora, eu quero ver o que ele vai dizer. Vai ter que voltar, porque ele acabou entrando com o passaporte, foi atrasada a exoneração dele, então ele entrou com o passaporte. Vale lembrar, né? O brasileiro não pode, por exemplo, se o Baldasso quiser ir para os Estados Unidos hoje, ele não pode, né? Eu não posso, ninguém pode. Só quem tem o passaporte diplomático. E aí o nosso querido Abraham Weintraub, aí é que eu fico irritado, Silvio, porque a gente tem um governo, nós temos um governo com um ministro da Educação que não sabe escrever, um ministro da Educação preconceituoso, racista. Aí me incomoda, entendeu? Aí eu não consigo entender como é que o Bolsonaro é presidente. Esse é o problema, é aí que eu fico bravo com o Baldasso, entendeu? O Baldasso não podia ter votado nesse cara, porque ele tinha... porque Baldasso, tu não é essa pessoa. Tu não é um cara burro, tu não é um cara preconceituoso, tu não tinha por que ter votado nesse idiota, muito pelo contrário. Então, assim, esse é o problema, entendeu? E se sabia que o Bolsonaro era um cara enrolado, era um cara preconceituoso. A gente não tem ministro da Saúde, pelo amor de Deus. Nós estamos numa pandemia, a gente não tem ministro da Saúde. Coisa de saúde já, que isso. Como é que pode, entendeu? E aí o que acontece? Ok, votamos, elegemos. As pessoas ainda estão defendendo isso. Sabe que, entendeu? As pessoas o Brasil não se revolta mais, não se incomoda mais. Tem 1.000 pessoas morrendo por dia. Sobre essa questão do preconceito, né? Até esses dias, quando eu escrevi a respeito do racismo, eu disse, eu posso voltar a qualquer momento em edição extraordinária, o texto que eu fiz aí. E voltei ontem em função de uma manifestação do Silva Almeida, né, que é um professor brasileiro lá nos Estados Unidos e que luta permanentemente contra o racismo e que deu uma entrevista no Roda Viva
na segunda-feira, quando ele disse: os meios de comunicação são absolutamente convenientes com essa produção do lugar do negro como subalterno, diz Silvio Almeida em entrevista ao Roda Viva. Ele falou isso, eu digo, vou escrever um pouco mais sobre isto. Aí eu escrevi o seguinte: os negros como subalternos nos meios de comunicação, os negros como subalternos nas redações. Os debates sobre racismo desnudam uma realidade histórica. A falta de jornalistas negros nas redações de jornalismo. Pouquíssimos. Aliás, uma realidade potencializada nos últimos tempos. Eles foram sendo saídos. E agora? Como é que se resolve esse impasse? O debate sobre racismo se amplia e faltam jornalistas negros para debater. Se a mesa tem 7 debatedores, são 7 jornalistas brancos debatendo racismo. Se a mesa tem 3 debatedores, são 3 jornalistas brancos. As chefias correm atrás. Ei, tem algum jornalista negro aí para debater o racismo? Não tem, chefe. Então faz o seguinte, coloca alguém de fora que eu estou voltando para a minha sala. E pede para a tia do café me trazer um bem quentinho. E aí eu concluo dizendo o seguinte: opa, quem é que disse que não tem negro nesta redação? Boa. Então, funciona desta forma, e volta e meia eu provoco, e volta e meia eu vou provocar, porque esta é uma realidade que a gente tem nos veículos de comunicação, e no veículo de comunicação está a melhor oportunidade, a maior abrangência possível para se tratar de um tema tão forte, tão delicado como esse. É no veículo de comunicação, é ele que vai expandir. E ele está sendo tratado, comentado e debatido desta forma. Aí eu escrevi sobre isso. E aí ali a gente claramente vê pessoas que se colocam... Mas vem cá, mas os Estados Unidos tiveram um presidente negro. O Supremo Tribunal Federal teve um presidente negro. Houve alguém que dissesse, citasse 2 exemplos. Isto é exceção. É exceção, porque não é assim que a coisa funciona. Nas redações de jornalismo, o negro é subalterno. E aí a gente vê claramente as manifestações absolutamente preconceituosas. E aí se olha o perfil da pessoa e vai se naturalmente entender o que está acontecendo. A propósito, escrevi por isso, eu circulo no meio do jornalismo, tenho muitos colegas jornalistas absolutamente maravilhosos e absolutamente corretos nas suas posturas. Tenho grandes amigos, inclusive, que sempre, volta e meia, curtem as minhas postagens. Esta aí, os meus amigos jornalistas se esconderam. Mas eu entendo um pouco, né? Porque daqui a pouco pode ter a pressão lá fora. Mas como é que tu vai curtir isso aí? A pressão lá dentro, né? Como é que tu vai curtir isso aí? Então, nós estamos vivendo esse momento de uma dicotomia extraordinária no país, no que diz respeito, Júnior Maicá, Kleber Grabowski e Fabiano Baldasso, ao debate político. Pelo menos estamos discutindo. Eu acho isso importante. O primeiro passo para tu resolver o problema e avançar é tu discutir o assunto. Acho que a discussão é muito forte. Infelizmente, ainda tem que se ter casos trágicos, como foi a morte lá nos Estados Unidos por conta de uma agressão policial, para tu ter uma discussão um pouco mais coesa e um pouco mais conjunta, mas de qualquer forma a discussão está colocada, as pessoas estão falando sobre isso e eu considero isso importante. Só que tem que vir o segundo passo agora, né? Nós temos que resolver isso. Nós temos que encontrar uma maneira de, daqui a pouco, daqui a alguns anos, numa redação, quando tu tenha que fazer um debate sobre racismo, tu não precisa sair catando jornalista que seja negro por todos os cantos, porque eles não existem na tua volta. Eles precisam estar à tua volta. Se nós moramos num país em que a maior representatividade de etnia é negra, essa representatividade tem que estar colocada em qualquer ambiente profissional, seja de baixo ou de alto escalão, embora baixo ou alto escalão já seja pejorativo por si só. Nós temos que mudar isso, nós temos que avançar em relação a isso e discutir é um primeiro passo. Eu continuo dizendo, mesmo que a gente não avance, né? Acho que o grande benefício que a gente tem no momento é que as máscaras caíram, né? Eu já falei isso, né? O problema está escancarado, aí a gente percebe que não existe, talvez, interesse em discutir esse assunto, mas o problema está colocado. E eu estava esses dias pesquisando uma declaração do Eduardo Bolsonaro, que disse que no Brasil não existem casos como o George Floyd. O episódio do George Floyd, se eu não me engano, foi dia 15... Acho que está anotado aqui. Aqui, ó. Cadê?
20... De maio? 25 de maio, né? 25 de maio. Aí, dia 18 de maio, tem uma história que para mim é chocante, é triste. Tem um menino que tinha um portal, um canal, é um guri de 12 anos, de Salvador. Sim. Ele tem um blog sobre literatura, né? E aí tem um monte de gente curtindo, não sei o quê. E lá tinha um recado para ele, só, tu nasceu para não ser pobre, livro não é para ti. Uma coisa horrível para dizer para uma criança. Aí tem a história daquele menino do Salgueiro lá, o João Pedro, que foi... João Pedro, de 15 anos. 15 anos. E domingo passado, em Carapicuíba, né, em São Paulo, teve uma abordagem policial praticamente do mesmo modo que aconteceu lá em Minneapolis. Né? Lá em Minneapolis, o policial botou o joelho no pescoço, né? E matou o George Floyd. Aqui, o policial pressionou o peito da pessoa que estava sendo abordada e o cara desmaiou, né? É uma situação muito parecida. Então, o cara que diz que aqui não existe casos como o George Floyd, ele ou simplesmente ele está tentando diminuir essa necessidade da discussão, ou ele não conhece o Brasil. É mais ou menos o que o Benfica falou há pouco. Ele acha que todo mundo aqui é imbecil, que pode falar o que quiser, que tanto faz, vou continuar falando e não vai acontecer nada. Exatamente. Esse é o discurso que quer convencer. E o pior é que muita gente quer ser convencido dessa forma. E aí nós vamos nos movimentando e dançando essa música. Quando a palavra do ano lá pela Universidade de Oxford, né? É a Universidade de Oxford que escolhe, né, a palavra do ano. Quando eles determinaram que a palavra do ano era pós-verdade, não sei se você se lembra, acho que foi em 2018, por aí, ali começou o nosso problema. Porque a gente tem uma forma nova de se comunicar, né? Por exemplo, hoje nós aqui, durante uma pandemia, a gente faz um programa de TV das nossas casas, né, remotamente. E por um celular, por um computador. E a gente não pode culpar o carteiro quando ele traz uma carta com uma notícia ruim, né? O problema está nessa... Como é uma forma muito livre de se aproximar das pessoas, e também tem uma parcela grande da população que é mau caráter, né? Que é racista, que é... Entende? Que quer realmente que negro morra, que LGBT morra, enfim, que se preocupa mais com a vida dos outros do que com a sua própria. Então, essa gente saiu da toca, né? Muita gente fala assim, as redes sociais dão voz, enfim. As redes sociais são importantes, é um fenômeno, é uma revolução da comunicação e não vai parar por aqui. Precisa de uma regulamentação, precisa sim, não é censura, é regulamentar, fazer como o D'Alessandro fez, por exemplo. O cara foi lá e desonrou a mulher dele, ele foi lá e processou. Entendeu? Tem que ter isso também, tem que ter um controle, tem que ter uma regulamentação. Mas a gente tem que tomar cuidado porque é o seguinte, existem pessoas de dentro e fora do governo, ou blogueiros pagos com dinheiro público, que estão mentindo. Que não é uma questão de informação, que não é uma questão de liberdade de expressão. Eles estão mentindo. Quando alguém diz que não houve holocausto, que não houve racismo, quando alguém dá esse exemplo que o Kleber deu agora, quando alguém vem dizer, o Eduardo Bolsonaro vem mentir numa rede social, que no Brasil não tiveram casos como aconteceu do George Floyd, precisa ter uma sinalização, entendeu? O Twitter começou a fazer isso com o perfil do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que é um dos maiores mentirosos em redes sociais, um dos maiores propagadores de fake news. Aliás, acabou de sair uma notícia que ele está cortando toda a ajuda federal de custo para teste de coronavírus. Porque no pensamento dele, quanto mais se testa, mais casos aparecem. Para ver o nível de ignorância que o mundo está, não é um problema só do Brasil. Né? Mas precisa ter uma sinalização, Silvio. Precisa ter... As redes sociais precisam assumir sua responsabilidade. O Twitter tem muita conta que propaga fake news, que impulsiona fake news no Twitter, e o Twitter fecha os olhos para isso e aceita esse dinheiro. O Facebook perdeu toda a sua credibilidade depois da última eleição nos Estados Unidos, onde vendeu dados deliberadamente de eleitores para sites russos. Aliás, essa brincadeira que o pessoal está fazendo aí de trocar o rosto de homem para mulher e tal, o pessoal não sabe, mas está entregando seus dados para um perfil, para sites russos do leste europeu, para fazer essa triagem.
O do Baldasso está lá, então. Então, não que precise isso também. E não que precise isso também. No momento que a gente loga numa rede social, a gente entrega tudo de bandeja. Né? CPF, enfim. Mas, assim, no momento que tu abre uma conta no Gmail, tu tá entregando todos os teus dados. Exatamente. Mas, assim, precisa ter, Silvio. Por isso que agora aqui tá chegando aqui um monte de mensagens sobre máquina de lavar. Tu pesquisou? Não. Bom, Kleber, pesquisou? eu vou te dizer uma coisa, cara. Baldasso, eu vou começar a dizer que eu quero comprar um iate. Tem coisas que acontecem esses dias. A minha mulher, ela ia fazer, faz um tempo já, ela ia fazer Muay Thai. Aí ela queria luvas para lutar Muay Thai. Ela não digitou isso em nenhum lugar. Ela surgiu a ideia na cabeça dela dentro do carro comigo e ela me disse: quem sabe eu dou uma olhada numas luvas de Muay Thai. Cara, 10 minutos depois no Facebook dela estava a sugestão de luvas de Muay Thai para vender para ela. Ela não procurou, não acessou lugar nenhum, cara. Tem coisa aí, meu. Então foi tu. Não sei. Ué, vem cá. Ô, Kleber, a Monique não está enxergando? Ô, Monique. Está sendo manipulada, coitada da Monique. O perigo mora ao lado. O perigo mora ao lado. Liberdade para a Monique. O Benfica, o Kleber Grabowska falou antes sobre a nuvem de gafanhotos e eu tenho algo bastante importante, eu tenho notícia aqui para quem está assistindo. Eu tive um acesso ao futuro e eu recebi aqui as manchetes do ZH Esportes sobre a chegada da nuvem de gafanhotos do Rio Grande do Sul. A primeira manchete colocada é a seguinte: Grêmio acredita que pode se beneficiar da chegada de nuvem de gafanhotos no estado. E a segunda manchete é a seguinte: o Grêmio adia. Internacional admite culpa em não ter feito nada para coibir a chegada da nuvem de gafanhotos do Rio Grande do Sul. Grêmio... São as manchetes de amanhã em ZH Esportes. Baldasso, não tem uma aí, Grêmio adia a chegada dos gafanhotos pro ano que vem? Cara, eu fui hoje. O Romildo negocia com o Ministério da Agricultura e Grêmio não sofre nada. Romildo, tem uma... Meu, os valores assustam. Vocês sabiam Renato Renato é orientado a seguir do Rio de Janeiro por causa da nuvem. Grêmio acerta ao manter Renato na beira da praia, porque gafanhotos não gostam do mar. Ô, Benfica, eu ia dizer o seguinte: eu fui hoje no dicionário Aurélio para procurar sinônimos de atraso. E um dos sinônimos do transitivo lá é adiar. Adiar. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou pegando as duas palavras-chave. Uma delas soa pejorativa, porque quando tu fala em salário atrasado, tu estás colocando um carimbo que no mundo do futebol é um carimbo de incompetência. Porque um clube que contrata no futebol e atrasa salário, ele é incompetente. Por quê? Por qual motivo o Internacional é tratado como um time que está atrasando o salário e o Grêmio como um time que está adiando o pagamento de salário? Os jogadores do Internacional abriram mão de 25% dos seus salários por iniciativa própria e, neste mês, o vencimento de 5 de junho, o Inter conversou com eles que pagaria assim que entrasse o dinheiro, a verba que a CBF está colocando à disposição. E vai entrar neste mês ainda. Inter tem salários atrasados, e a manchete. O Grêmio, onde os jogadores não aceitaram diminuir salário, o Grêmio pegou 20% dos salários dos caras, não vai pagar, e vai pagar no ano que vem, está se endividando para o ano que vem, e a manchete do Grêmio é: Grêmio adia pagamento de salários. Isso é um escândalo, um escárnio, que é característica da imprensa do Rio Grande do Sul. O Inter recebeu um carimbo de incompetente que está adiando o salário e o Grêmio está adiando o seu pagamento para logo depois. Eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo essas coisas, Benfica. Só esclarecendo, né? Tem uma nota oficial do Grêmio divulgada há pouco, né? Que o percentual é maior, né? A negociação foi diferente daquilo que vinha se falando. O Grêmio vai descontar 55% dos vencimentos dos jogadores referentes a direitos de imagem e salários. E aí, incluindo de abril a setembro, né? E vai pagar isso aí em 2021, 2022. Então, é uma negociação diferente e esse acordo está fechado, segundo a informação divulgada há pouco. Júnior Maicá, Oi. Por que
por que que o Inter, que paga no dia 5 e vai pagar no dia 20 ou 25, isso é considerado atraso de salário? E o Grêmio deixou para pagar no ano que vem parte desses salários e isso não é considerado atraso. Explica para mim, Júnior Maicá. Não sei, Silvio. Sinceramente, não sei. Não sei mesmo. Quando o Baldasso estava comentando sobre isso, eu não tenho uma opinião muito clara sobre isso, assim. Eu acho que não sei, uma maneira diferente de informar, não sei se foi não sei se foi o mesmo jornalista que fez as duas matérias. O do Grêmio é atraso ou não? Não sei, Silvio, não sei. Sinceramente, não sei. Mas o Maicá, é atraso, Maicá. Não tô... Tu deixa de pagar agora, tu deixa... É um atraso, é uma negociação. Como o do Inter é. O Inter paga dia 5, vai pagar dia 20. Atraso de salário. O Grêmio paga, acredito eu também, dia 5, e parte desse salário vai pagar no ano que vem. Acho que o pessoal levou... Quero tentando raciocinar aí com a cabeça de quem fez. Acho que o pessoal tratou a explicação poderia ser o seguinte: tratou como negociação. O Grêmio fez uma negociação e aí depois da pandemia entrou em vigor, o Grêmio não honrou um compromisso. Não sei. Outra coisa assim, no momento que tá, né, a gente está vivendo, né, que ninguém tem dinheiro para nada, né, que tá todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, compra um jogador para eu ter algum dinheiro, tu atrasar 10, 15 dias e dizer, segura aí que vai chegar o dinheiro da CBF no final do mês e tá todo mundo ok, beleza, não tem atraso. Agora fazer um estardalhaço. Se o mundo tivesse funcionando direitinho, acontecer uma coisa dessa, até discuto. Mas do jeito que tá, tu chegar por isso, é transparente o negócio. Eu acho muito legal que o Rodrigo Caetano falou, vocês falam em contratação no Internacional, esqueçam contratação, a nossa prioridade é com o pessoal que a gente contratou, a gente tem compromisso com esse grupo de jogadores. Eu acho que tem um certo exagero nessa situação aí. Vi uma fala do Romildo essa semana, ontem acho uma notícia, olha, a gente segura até setembro, depois vamos ver. Como o Kleber disse mesmo, não tem muito que não é uma situação normal o que está acontecendo agora. E outra, o momento é muito difícil e o resquício disso, o pós-pandemia, a tendência é que seja pior ainda, né? Porque bem ou mal, os clubes agora têm um... E atrasos são normais. Exato, eu acho assim, Silvio, eu acho que são abordagens diferentes, né? E os assuntos são bem parecidos. E, enfim, não sei, não consigo categorizar, assim, não sei se é porque é colorado ou gremista, não vejo, acho que é mais acho que são maneiras diferentes de abordar um assunto do que... Eu acho que não tem nada a ver com a imprensa azul. Não, acho que não. Sacanagem, tô aqui pra provar. Eu acho até que é um erro, né? É um erro. É um erro, tem razão. Tu viu? O que é, Kleber? Tu colava muito no colégio? Eu colava como todos os outros, né, Kleber? Mas eu me lembro assim que eu no colégio eu exercitava aquele negócio era presidente da aula, eu acho, né? Não sei como é que era. Presidente da turma. Presidente da turma. Líder da turma. E a líder da turma, e eu, por alguns movimentos lá, eu fui líder da turma. Foi o modo como eu encontrei para poder participar sempre de reunião. E aí, estando na reunião, eu ficava mais ou menos liberado ali do tema, e dava um jeitinho lá, depois de passar, porque eu tinha uma atividade muito profunda. Hoje é aniversário. Deixa eu encher o saco um pouquinho, mas acho que isso aqui é bem legal. Hoje é aniversário do Messi, né? 33 anos. Hoje é aniversário do Riquelme também, né? E a gente passou esses últimos 3 meses. Aniversário seria aniversário do Juan Manuel Fangio também. É um dia. Aliás, o aniversário da morte do Gardel. Hoje é um dia especial para os argentinos, né? Que coisa, rapaz. A gente passou aí desde março fazendo um exercício meio que permanente, que agora está meio esgotado, que é a melhor seleção de tudo, quem é o melhor jogador, quem é o melhor Grêmio, né? E hoje o Tostão, pelo fato do Messi estar de aniversário, escreveu uma coluna na Folha, não sei se o pessoal leu, mas eu fecho ipsis literis com o Tostão, que trata assim, da turma dos excepcionais. Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, Pelé, Neymar e Ronaldinho. E ele faz uma ponderação muito boa a respeito de cada um. Sobre o Cristiano Ronaldo, ele diz o seguinte,
Tem mantido uma boa média de gols na Juventus, mas está longe da qualidade que tinha no Real Madrid. Sente falta do excepcional coadjuvante, que é o Benzema, e do jogo ofensivo do Real Madrid. Aí ele vai discutir Pelé, Messi e Maradona. Não existem craques iguais, com as mesmas características. Os argentinos Maradona e Messi, os dois melhores depois do Pelé, são bem diferentes, a não ser pela exuberante técnica. Maradona era mais exagerado, excêntrico, falador. Era mais artista, com um amplo repertório de lances com belos efeitos especiais. Messi, ao contrário, é discreto, conciso, calado. Os melhores momentos de Maradona são mais espetaculares que os de Messi. Porém, Messi, pela regularidade, por ser mais artilheiro e por brilhar por mais tempo, é tecnicamente superior. Perfeito, Neymar. Escolheu um critério para definir qual o melhor entre Messi e Maradona. Neymar possui um talento quase igual ao Messi, mas tem sucesso bem distante. Neymar, além de ter cometido o erro de sair do Barcelona, teve contusões importantes em momentos decisivos. Isso é negativamente mais importante do que suas simulações em campo e de suas bobices dos gramados. E aí ele fora dos gramados. Bobices fora dos gramados, ele falou ali. Bobices fora dos gramados. Aí ele fala uma coisa que serve para o Neymar, para o Ronaldinho Gaúcho e que faz a diferença em relação ao Cristiano Ronaldo e ao Messi. O comportamento psicológico, a ambição e a consciência profissional são também determinantes no sucesso de cada um. Se Ronaldinho Gaúcho tivesse jogado por muito tempo com a qualidade que teve nos 2 anos de Barcelona, quando foi melhor do mundo, estaria na história no nível de Messi e de Cristiano Ronaldo. E aí o Tostão completa. Ronaldinho Gaúcho perdeu as referências de cidadão e se enamorou por sua própria imagem, seu personagem, como é frequente com as celebridades. A criatura engoliu o criador. Acho que foi perfeito, cara, foi cirúrgico o Tostão, né? Foi craque. Baita texto. O Baldasso adora o Ronaldinho, acha ele o melhor. Mas o que está acontecendo é que o Tostão escreveu uma coluna onde ele usa critérios para definir os seus melhores. E do Ronaldinho foi perfeito, porque volta e meia a gente está vendo aí, cara, se o Ronaldinho tivesse tido mais cuidado com a atividade profissional dele de campo, que o Ronaldinho tinha condição de, como o Messi e o Cristiano Ronaldo, de ficar 10 anos jogando em alto nível. E aí, meu velho, este se aproximaria sim do Pelé, porque naqueles 2 anos, ô Baldasso, jogou demais o Ronaldinho. Aí é que tá. O Tostão, ele abraça como mais importante o critério da longevidade. E o critério da longevidade ele tem que estar presente ao analisar o tamanho de cada jogador. Mas eu me abraço mais no que foi o jogador no seu auge. E o auge do Ronaldinho Gaúcho, naqueles 2 anos, só foi inferior na história do futebol a Edson Arantes do Nascimento. Então, assim, tecnicamente falando, para mim, depois de Pelé, é Ronaldinho Gaúcho, o segundo maior jogador da história. Perfeito, tu usou um critério. Não é, Maicá? Sim. É que é difícil, tu vai escolher qual foi o melhor, Ronaldo ou Romário. Tu precisa de um critério. É que chega uma hora que a discussão fica mais ampla, né, Silvio? E nem vou tratar da questão da bola de ouro, enfim, desses prêmios individuais. E claro, os números individuais sim, né? O Messi tá aí brigando para fazer o seu... Qual é o termo correto aí? 70º gol, é isso? Gol de número 700, né? 700? É 700. Dizia assim que... É 700. E, assim, ao meu ver, o Messi é a coisa mais incrível que eu já vi, assim. Eu vi alguns caras incríveis, o Ronaldinho, o Zidane, o Ronaldo Fenômeno, o Romário, né? Não vi muito do Maradona, me lembro mais da Copa de 94, infelizmente. Sei que muita gente cita esses termos, né, do Maradona e do Ronaldinho terem um auge curto, de ter sido um período curto assim da carreira deles, e da longevidade aí do Messi e do Cristiano Ronaldo, do momento deles. Agora, como jogador, para mim, assim, pelo que faz, quando... E tudo que envolve a atuação dele dentro de campo, eu nunca vi nada igual ao Messi. Assim, o Messi é um cara que é muito técnico, né, um cara extremamente decisivo e incisivo, né? Ele tem uma objetividade sempre, bate falta, é um dos maiores batedores de falta da história,
fazendo 2 gols de falta por jogo. E quando ele não consegue, quando ele tá longe do gol, quando ele não consegue o gol, ele tem muitas e muitas assistências. Ele faz o time jogar, ele faz o time andar. Então, para mim, assim, o Messi é o maior que eu já vi. Assim, E olha, eu vi o Ronaldo Fenômeno, que foi incrível, o Romário, o Ronaldinho Gaúcho. Tem grandes craques aí, o Cristiano Ronaldo também é um grande craque, mas o Messi é impressionante, assim, eu nunca vi coisa igual. Baicá, olha só esse meu relógio aqui do século XVIII. Tá aparecendo aí? Ele tá marcando que nós temos mais 4 minutos de programa. Perfeito. Então, eu Foi vou avisado. fazer o seguinte, vocês estão vendo, né? Eu vou hipnotizar todos vocês três. Tá? Vocês vão ficar hipnotizados. E aí eu vou escolher um, até porque o tempo é curto, para lembrar de uma passagem marcante na vida dele. Mas, de preferência, uma sacanagem, da qual ele se arrepende, ou não se arrepende. Então tá aí, ó. Os 3 estão hipnotizados. Agora... Esse rapaz, a camiseta... Esse aí é o Walter Mercado. Liga já. Vocês estão falando, não estão 40 hipnotizados. anos de jornalismo, Silvio Benfica. Olha o que virou o Walter Mercado. Esse rapaz, eu lembrei do... Mas vocês não estão hipnotizados, estão falando? O que está acontecendo? Eu lembrei do Gugu hipnotizando galinha, lembra? Com giz. Tá, então, quietinho, agora sim. Quietos os bem 3. Não, Silvio usa a palavra bem dormido. Bem dormido. Eu vou nesse rapaz que agora está bem hipnotizado, de vermelho, que vai contar uma passagem marcante da vida dele. Baldasso, estás me ouvindo? Conta aí. Estou te ouvindo bem. Estou à tua disposição, meu mestre. Conta, então, uma passagem que te marcou muito nessa tua vida. Uma passagem que eu me arrependeria. Eu talvez tenha sido um pouco precipitado quando eu disse, ao cair a camisa do Inter do meu ombro, que essa camisa não cai. Talvez eu devesse ter evitado aquela coisa que virou o segundo maior meme da história do Rio Grande do Sul. O maior meme da história do Rio Grande do Sul é o choque do Lazier. O segundo maior meme da história do estado é a minha camisa caindo e eu dizendo que essa não cai. O maior meme da história do estado é o Batista desmaiando. Vou continuar, Baldasso. Tu já usou a camisa do Grêmio? Usei de todos os times. Quando eu trabalhava na imprensa isenta, eu tinha que bajular todos os clubes, mas me empipocava o corpo. Tu já disse em alguma vez, Baldasso, que o Grêmio foi campeão do mundo? Sério, não. Sério, não. Eu estava dizendo dentro de um contexto teatral. Sim. Estou perguntando para ti aqui, que nós temos ainda um minutinho. Quantos casamentos tu já tiveste, Baldasso? 6. Tu vai casar Noivado 7. Tu vai casar de novo nesse ano de 2020? Estou casado com uma mulher da minha vida. Tu considera casamento? Para toda a eternidade. Não precisa ir na igreja. Não. Não dá sorte para mim. Para toda a eternidade, Baldasso? Claro, mas nenhuma dúvida. Para sempre. Baldasso, faça uma declaração de amor para ela. Hein? Monique, obrigado por me cuidar. Obrigado por me levar ao sol todos os dias depois do almoço. Por me alimentar antes de dormir. Por me cobrir à noite, porque os meus pés não esquentam devido à idade. Obrigado por cuidar de alguém que já precisa e necessita de cuidados especiais. Por favor, podem acordar. Graças a Deus. Ainda bem. 1 minuto para os comentários. Eu sabia que ia ser com o Baldasso. Né? Por quê? Nenhuma dúvida. O Silvio Puentes. O Silvio Benfica ia perguntar, se fosse perguntar para mim se eu me arrependi alguma vez na vida, eu disse recentemente, quando o Edu e o Júnior disseram assim, ó, vai fazer um programa e conta contigo. Eu disse, pode deixar. Vem para cá. Benfica tem... Esses dias eu estava lembrando de uma passagem com o nosso querido amigo Carlos Guimarães, que trabalha na Rádio Guaíba hoje e que trabalhou muito tempo com o Silvio Benfica. E o Guimarães, aparecido comigo, inclusive, ele é louco da cabeça. Ele é um cara que não tinha uma conduta profissional muito coerente, assim, porque nós éramos meio malucos da cabeça e somos até hoje. E o Benfica é um cara que cobrava muito o Carlos Guimarães
que ele tivesse uma conduta mais profissional. Guimarães, Benfica dizia, seja mais profissional, você leve mais a sério as coisas, tu é competente e tal. E um dia depois de um discurso, uma reunião que o Benfica fez com o Carlos Guimarães está no corredor da Rádio Gaúcha, e aí passa o operador, e o Guimarães passa a mão na bunda do operador, e tá chegando o Silvio Benfica. Eu só ouvia de fundo, Guimarães, mão na bunda do operador? Não, Guimarães, o que nós conversamos ontem? Esse tempo era maravilhoso. Eu não lembrava dessa. Silvio, com essa, Bora, terminamos? com essa nos despedimos. Então tá, o reloginho do tempo vai ficar aqui, porque a qualquer momento eu posso surpreender vocês. E vão ter que contar coisas, passagens da vida. Muito bem, Bairrista FC, Baldasso, Maicá, Kleber Grabowska. Ficamos por aqui, voltamos amanhã. Tchau, tchau.